Fala pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês hoje sobre técnicas de estudo. É um assunto interessante para quem está estudando para qualquer tipo de prova. E antes de começar a falar sobre técnicas de estudos que eu hoje percebo que são importantes para quem estuda, principalmente para quem está estudando para concurso público, eu queria contar um pouquinho da minha história. Quando eu me recordo da minha infância, eu acho que a minha primeira recordação, não a última, a primeira da infância, da época de estudar, eu me lembro que eu estudava muito de véspera, né? Eu sempre fui aquele aluno que estudava de véspera, não estudava diariamente, não tinha esse hábito de estudar diariamente. Mas quando eu estudava de véspera, o que eu fazia normalmente? Qual era o meu método de estudo? Eu criava as perguntas e escrevia embaixo as respostas, ou seja, eu pegava de um caderno, uma folha de caderno, e aí escrevia ali as perguntas e abaixo, logo em cima, logo abaixo eu botava as respostas, tá? E pedia para alguém, metia minha mãe, falava, pergunta para mim. Aí eu antes tentava decorar aquilo, né? Aí a pessoa perguntava e eu tentava responder. Aquelas que eu errava, eu pedia para marcar que eu errei. Aí tentava decorar de novo, aí voltava de novo numa segunda rodada. Pergunta para mim. E assim ia. Eu fazia várias rodadas durante o dia anterior e no dia bem próximo, no dia da prova, assim, próximo da prova, ou seja, logo de manhã eu pegava e dava uma lida de novo naquilo e ia para a prova. Tirava nota boa? Não, não tirava nota boa, eu tirava a média para passar, porque estudando assim você não passa, você decora, né? E ontem eu estava conversando com a minha esposa justamente que parece que eu tenho alguma facilidade de decorar, porque muitas coisas eu decorei mesmo, e parece que passou na minha cabeça, não sei, conhecimentos assim, eu fiz provas quando eu era dessa época e praticamente eu não sei de nada, sabe? É como se eu não lembrasse nada, foi decoreba. Né? Passaram-se alguns anos, não foram muitos anos, uns 3 anos, 4 anos, foi quando eu comecei a fazer prova para ensino médio. E na prova para ensino médio, era tanto aquelas disciplinas de humanas, né, quanto as disciplinas de exatas. As disciplinas de humanas, eu comecei a criar resumos. Teve um dia, eu me lembro desse dia que foi marcante para mim. Eu estava estudando um livro chamado Mellen Adams. Quem estuda para concurso de ensino médio, nem sei se esse livro hoje é o mais importante, mas é um calhamaço dessa grossura aqui, de geografia. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer meu resumo. E aí eu fiz uma técnica que ela é insustentável ao longo do tempo, mas no dia valeu muito a pena, que eu fazia um resumo de uma página, aí depois eu fazia a outra página. Quando eu fazia outra página, para revisar, eu fazia uma revisão da página anterior e da página que eu fiz. Aí eu fazia a terceira página. Aí eu fazia a revisão da anterior, da que eu fiz, e a terceira. Ou seja, eu ficava fazendo revisões sempre que eu ia revisar, e era no dia mesmo que eu estava fazendo isso, eu revisava as anteriores. Bom, isso deu certo naquele momento, porque eu estudei ali metade de um capítulo, mas depois, a longo prazo, a gente sabe que não deu, mas isso acendeu um alerta para mim, de que o resumo, para mim, era algo que eu gostava de fazer, porque eu percebia, caramba, se eu fizer o resumo e conseguir revisar, eu vou aprender aquele assunto. E naquele dia eu aprendi aquele assunto, né? Só que eu não consegui manter isso, porque toda hora voltar para a primeira página, em algum momento você não consegue parar de ficar revisando as páginas. E meus resumos não eram aqueles resumos mais bem elaborados, eram resumos padrão, era uma criança, talvez não, tinha 13, 14 anos. Então, eu já falei da minha segunda etapa, que eu comecei a resumir. Então, a primeira etapa eu fazia perguntas e respostas, que eram decoreba puro. A segunda etapa era resumir, que eu também já trabalhava muito com decoreba também. Os resumos era basicamente para eu decorar e fazer a prova, tá? Aí passei nas provas, alguns não passei, outros passei, e aí segui minha vida, até o momento que eu tive que estudar para concurso público, tá? E aí eu comecei a pensar, a recordar lá da época que eu estudava. Caramba, eu resumia naquela época. E aí eu vou pensar assim, caramba, se eu resumia, eu vou começar a resumir aqui na época de concurso público. E aí foi uma época que eu mais resumi, tá? Quando eu comecei a estudar para concurso público,
eu resumia de diversas formas, não tinha um padrão de resumir, e assistia a aula presencial e saía resumindo lá a aula, copiava do professor quando ele escrevia no quadro, e quando eu comecei a desenvolver o resumo, eu comecei a ter alguns resumos que eu usava, alguns que eu não usava, comecei a observar isso também. Quando eu fui ter aula com o professor, que ele falou do resumo gráfico, e aí o resumo gráfico é um método de resumo muito bacana, que praticamente é um método que é livre, resumir, mas com o objetivo de você entender o conteúdo e passar o que realmente é importante para o papel, eu, eu falei, caramba, esse professor, ele foi militar igual a mim. Então, ele deve ter uma cabeça parecida com a minha. Olha a minha cabeça como é que é. Vou fazer o que ele está fazendo, que ele disse para mim. Vou tentar pegar esse bizu aí. Aí eu fui, comecei a seguir o método dele, e aí eu comecei a resumir. Gente, modificou totalmente meus estudos. Eu resumia tudo, tudo, tudo. Lá naquela época passada, eu falei que tinha a parte de humanas e parte de exata. A parte de exata eu ficava só fazendo exercício. A parte de humana eu fazia os resumos, que foi lá quando eu tinha 14 anos. Já na época de concurso, que eu já tinha 24 anos, 24, 25 anos, isso. Eu já estava resumindo tudo, tá? Resumia tudo mesmo. Eram muito mais exatas, exata não, muito mais humanas, direito. Então eu fazia muitos resumos, tá? Nesse formato resumo gráfico. Chegou ao ponto da prova do TCE de Mato Grosso, eu cheguei a ser aprovado nessa prova em quarto colocado, foi a minha melhor colocação ali de concurso de auditor do Tribunal de Contas. Eu tinha resumido ali, posso dizer, uns 70% do edital, tá? Os outros 30% não deu tempo de resumir, mas eu resumi os 70% do edital nesse formato resumo gráfico. Então, minha técnica de estudo maior era resumir. E aí foi se passando, né? Passando o tempo, passei nos concursos, e eu tive outras oportunidades de estudar, e oportunidades que eu estudei até mais que na época que eu estudava para o concurso público. Então, é até mais que na época que eu estudava no ensino médio, ou seja, o concurso público não foi o fim dos meus estudos, ou seja, eu continuei estudando e me preparei para outras provas que eu estudei bem mais do que na época que eu estudava para concurso público. E nessas preparações que eu tive após, eu comecei a modificar um pouco o meu formato de estudo. Eu comecei a aprender outros formatos de estudo. E agora, nos dias atuais, a gente observa que mudou um pouco a forma de estudar. Quando a gente olha o passado, a gente tinha videoaula, pouco material escrito, era livro, eu resumia livro e era videoaula. Quando a gente pula para o presente, a gente começa a encontrar outros tipos de materiais e outras formas de estudar. Tá? E quando você começa a pensar, caramba, mas isso não tem nada a ver com o que a gente sempre escutou, que é estudar esses formatos novos, será que vale a pena? Aí eu vou trazer aqui esse livro aqui, que é um livro muito bom, tá? Esse professor, eu já vi vários vídeos na internet, no YouTube dele, ele já é falecido, mas tem muitos vídeos dele, e é muito bom o que ele fala, eu concordo 100%, tá? Mas eu vou fazer uma ponderação para os dias atuais, porque hoje, no mundo dos concursos, eu como mentor, eu vejo que pessoas estudam de forma diferente, também tem o seu sucesso, tá? Mas vamos lá, eu concordo 100%, só quero deixar isso claro, eu gosto, eu sigo isso aí, eu sigo o que ele fala. É esse livro aqui, ó, Inteligência em Concurso, Professor Pia. Deixa eu ler aqui só um pedaço aqui para vocês, que eu acho que é o mais importante. E isso é certeza. Estudar é algo que ninguém pode fazer por você. Bom, isso não tem que fazer. Você, por exemplo, você contrata uma mentoria, você não está contratando alguém para estudar para você. Você está contratando alguém para poder planejar, te acompanhar, te dar orientações, mostrar como fez. O mentor é aquele que fez aquilo que você quer fazer e vai mostrar. Por isso que o mentor você tem que contratar aquele mentor que você se identifica, porque você quer seguir o caminho que aquele mentor fez, tá? Ele vai te falar como ele fez, tá? Então, mas quem vai estudar de verdade é você. É você que vai estar diariamente estudando. Então, estudar é algo que ninguém pode fazer por você, isso é batata, tá?
é individual. Durante tudo, você deve estar tão solitário quanto durante uma prova. Olha que legal. Um estudo, essa ideia de estudar em grupo, ela, ela não é bacana e é bacana, dependendo do formato que você vai fazer. Se você vai estudar em grupo porque você estudou o assunto e você vai dar uma aula para o grupo, ok, você está fazendo um estudo ativo, é uma recuperação ativa. Agora, se você vai estudar em grupo e você senta e ninguém fala nada, por exemplo, as salas de estudo, eu tenho uma sala de estudo na minha mentoria que é às 6 horas da manhã, as pessoas entram. Eu estou lá às 6 horas da manhã, de segunda a sexta, mas as pessoas entram, mas ninguém fala nada. Eles só ficam, quem quiser liga a câmera, quem não quiser, ou seja, é um, é uma companhia de estudo, legal. Agora, se você quer aprender um assunto novo, por exemplo, estudando um direito constitucional, e sentar numa salinha com um monte de pessoas que também não sabem direito constitucional, que ninguém vai dar aula para ninguém, e no final vocês vão discutir, vocês não estão estudando, tá? Vocês não estão estudando. Então, ele fala isso aqui, ó. Durante tudo você deve ser tão solitário quanto durante uma prova. E ele fala também, quando você está assistindo uma aula, você não está estudando, você é um aluno. O estudo é em casa e solitário, é você chegar em casa e estudar aquela aula. É chegar em casa e resumir aquela aula. E ele defende muito o resumo do mesmo formato que eu defendo. Além disso, estudar é um exercício ativo. Aí ele fala aqui, isso tem consequências surpreendentes. Ninguém está estudando se não estiver escrevendo. E aí ele defende, sim, que a gente tem que escrever num papel. Eu também defendo isso, tá, gente? Eu defendo. Eu defendo isso. Eu acho que é o melhor formato de estudar, tá? Mas vamos continuar, porque eu falei que ia falar um pouquinho como está nos dias atuais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é interessante para a gente. Obter informações. Vamos lá. Como estudar? O segredo é escrever de próprio punho os pontos importantes da matéria que queremos assimilar. E aí ele fala, você assiste a videoaula e escreve as palavras-chave, tá? Ou seja, a palavra-chave, isso é importante, tá bom? Vamos lá, vamos deixar o livro aqui. Vamos voltar para a nossa conversa. Como é que está nos dias atuais hoje? Você entra na internet, você entra no Instagram e você vê alguém virando assim, compre o resumo do material tal. E olha, esses resumos são bons, tá? As pessoas elas se dedicam para fazer e para vender, tá? Então são resumos bons. Ou então você entra lá e fala assim, estude por exercícios. Ou então você vê alguém e fala assim, nunca faça resumo para passar em concurso público. Aí você fica maluco, você fala assim, pô, sempre escutei, com certeza você escutou isso também, que você tem que escrever, resumir, possivelmente você estuda resumindo, porque lá no passado as pessoas falavam que tinha que estudar para resumir, e aí você chega na internet e vê um monte de informações dessa. Passei em concurso sem escrever nada, passei em concurso só fazendo questões, passei em concurso. Aí tem aqueles fatos, passei em concurso 2 meses, 3 meses, né? Eu nem vou falar sobre esses casos, mas as pessoas falando, passei em concurso sem utilizar um papel, sem só usando o computador. Eu tenho um amigo meu que ele falou para mim, ele é auditor lá no tribunal, Mário, eu nunca peguei um papel, eu só estudei pelo computador. Tá? E isso começou a gerar um alerta em mim, eu falei assim, caramba, esse formato que eu estudo, apesar de que diversas pessoas, diversos professores e estudiosos do assunto falam que estudar fazendo resumo é o melhor formato, a gente está vivendo um mundo em que existem outras formas de estudar, então a gente não pode fechar os olhos para isso e negar. Tá? Ah, não, não é bom. Porque tem gente que passa fazendo isso, e realmente tem, tá? Então, eu divido normalmente o nosso estudo, assim, bem geral, assim, em 2 grupos, tá? O grupo da pessoa que estuda teoria, ou seja, a pessoa que faz aquele padrão, o estudo teórico e depois vai partir para os exercícios, faz a revisão dos exercícios, e o grupo daquelas pessoas que fazem estudo por questões, tá? Eu não vou falar do grupo das pessoas que fazem estudo por questões aqui nesse vídeo. Eu vou falar do grupo do pessoal que estuda teoria, que é o que eu estou falando no vídeo todo, estudando teoria, época quando era criança, que eu fazia resumo, então é o pessoal que faz teoria. Mas assim, você faz teoria, e aí como é que você estuda? Primeira coisa que você tem que entender é que se você estuda uma teoria, você tem 2 formatos de estudar, tá? O primeiro formato é por videoaula, ou seja, você vai assistir uma videoaula. Você vai entrar num curso e vai assistir o professor falando. Esse é um formato videoaula. E o segundo formato é o formato leitura.
você vai pegar o material e você vai ler. Você pode mesclar os dois formatos? Sim, é importante mesclar, tá? Às vezes, em alguns momentos. Mas é importante também que você saiba qual é o seu formato mãe, o seu formato padrão. Ou seja, essa disciplina eu vou estudar pelo PDF, essa disciplina eu vou assistir videoaula, porque você tem que ter um guia de cumprimentos de missões, assistir tais videoaulas, tais PDF, tais PDF, porque se você não tiver isso, você se perde, tá? Então a primeira coisa que você tem que se alertar, quando você for estudar teoria, você tem que ter um formato padrão. Essa disciplina aqui, eu vou estudar por videoaula. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá do PDF. Essa daqui, eu vou estudar no PDF. Se eu tiver uma dúvida, eu vou estudar videoaula. Então você segue aquele guia ou da videoaula ou do PDF e as dúvidas você vai tirando de outra forma. Pode até tirar hoje com IA, tirar na internet as dúvidas que porventura você não tenha sanado com o professor, tá? Então, você escolhe o primeiro formato de estudo teórico, tá? E aí, quando você tem o formato videoaula, você não tem as técnicas. Vou falar primeiro das técnicas. Tem 3 técnicas de estudo teórico que eu gosto de conversar com meus mentorados. Podem ter outras, tá? Mas eu posso dizer que existem 3 técnicas. A primeira técnica é aquela que você vai resumir. É o que a gente acabou de falar, tá? E aí, resumir, você pode incluir flashcards, você pode incluir mapas mentais, você vai criar um material para você. Você vai criar seus flashcards, você vai criar o seu resumo, você vai criar seus mapas mentais. Você está construindo, é uma coisa ativa. Eu posso dizer que é o estudo mais ativo, é o que o professor Pierre fala, é o estudo ativo e solitário. Então você está estudando, você está sendo ativo, tá? E aí as técnicas de resumir a gente pode falar em outro vídeo, mas estou falando, resumir você é uma das técnicas que você estuda mais ativo. A outra técnica que eu vou botar aqui embaixo é uma técnica que muitas pessoas defendem, tá? E você vê na internet defendendo, e eu também defendo também. Também é uma técnica que é válida a depender do caso, que é você grifar o material. Esse grifar o material, você já parte do princípio que você está lendo o material, você não está assistindo o videoaula, tá? Então ela tem uma restrição, você está lendo o material. Então você está grifando o material, é, você pode grifar no computador, você pode imprimir o material, grifar no pegar o marca-texto, esse marca-texto aqui bonitinho, eu tenho, marca-texto, e aí você vai grifar o material, tá? Você vai grifar o material. Então fala assim, daqui é resumir, isso aqui é grifar o material. E tem uma técnica hoje que, se você utilizar o que é disponível no mercado para concurso público, você pode utilizar também. Eu já utilizei e eu gostei muito, tá? Que eu acho que fica entre meio termo aqui, entre marcar o material e resumir. Que técnica é essa? É a técnica de validar resumo pronto. Você não deve ter ouvido falar sobre isso, e eu nunca tinha escutado, mas eu criei esse nome de validar resumo pronto, tá? Por quê? Como que funciona essa técnica? Vou explicar cada uma, tá? Vou explicar cada uma. Resumir, já falei, mapas mentais, pode até considerar o flashcard como resumo, e técnica de resumo como resumo é muito mais complexo, eu vou deixar para um próximo vídeo. Marcar um PDF. Como é que você vai marcar um PDF? Aí eu vou contar uma outra história, tá? Tô aqui no marcar PDF, tá bom, gente? Depois eu volto para validar resumo. Vou contar uma história. Eu estava estudando para um processo seletivo, é um processo seletivo muito difícil, tá? E uma pessoa que passou, ela foi dar aula pra gente. E ela me explicou pra gente como é que ela estudou. E eu achei muito bacana o que ela fez. Muito. E é o que eu tento ensinar para meus alunos. Ele imprimiu material, eram livros em inglês, livros em português. Ele imprimiu, encadernou, e ele lia aquilo e fez um sistema de marcação. Tá? Ele dividiu as revisões dele, porque ele iria revisar aquele material, em revisões longas e revisões curtas. Então, ele basicamente fala assim, olha, o que eu pintar da cor, vou chutar aqui, azul, o que for da cor azul está dentro do revisão longa. O que for da cor amarela vai estar dentro da revisão curta e também da revisão longa, porque a longa pega tudo. Então ele criou 2 sistemas de cores, tá? E ele marcava azul e amarelo. O que era o azul basicamente?
O azul era algo que é importante para entender. Então, quando ele está fazendo uma revisão longa, ele ia revisar aqueles assuntos que ele marcou em azul e amarelo, que era tudo, mas o azul ele sabia que era algo para entender, não é algo de decoreba, não é algo que você tinha que saber de pronto, é algo que vai somar no entendimento. Ele fazia marcações escritas, que a gente chama de marginálias, né? Escrevia também ao lado, tá? Então ele fazia esses 3 formatos, 2 cores e escrevia. Tá? Então quando ele iria revisar, ele falava assim, é o momento lá no plano dele de fazer uma revisão longa. Uma revisão longa? É. Então ele ia revisar a parte de entendimento também. É o momento no plano dele lá de fazer uma revisão curta. Aí ele ia fazer uma revisão só da parte que ele pintou de amarelo. Tá? Então ele tinha um sistema de marcação. E por que a importância do sistema? Além de organizar o seu formato de revisão, quando você cria um sistema de marcação, eu não estou falando que você tem que criar esse sistema de 2 cores escrita lá do lado dos parágrafos, não estou falando que é isso, você pode criar outros. Aqui foi um exemplo que eu estou te dando, que eu dou esse exemplo para os meus alunos. Quando você tem um sistema de marcação, quando você está lendo o material, é importante primeiro que você entenda o que você está lendo. Você não saia marcando porque vira automático, tudo que vira automático ele não vai entrar no seu cérebro direito e não vai lembrar. Mas suponha que você entendeu o que está marcando e você tem esse sistema de marcação. Esse sistema de marcação, automaticamente para você escolher a cor, primeiro você vai ter que tomar a decisão se vai querer marcar ou não. Mas você vai ter que fazer uma pergunta. Eu quero revisar esse assunto? Essa parte, eu gostaria de revisar isso aqui é importante, isso aqui é uma palavra-chave importante, eu gostaria de ter isso na minha revisão. Se a resposta é sim, você vai marcar. Se a resposta é não, por mais que você goste daquele parágrafo, daquela palavra-chave, você não vai marcar, porque você não quer revisar. Você tem que tornar eficiente a sua revisão também, não pode marcar tudo. Né? Então você faz essa primeira pergunta, e aí você vai fazer uma outra pergunta. Isso aqui eu vou marcar da cor azul ou amarela? Essa pergunta já faz com que você olhe aquele conteúdo que você está lendo de uma forma diferente, uma forma questionadora. Ou seja, essa forma questionadora, ela é uma coisa ativa. Ou seja, não é o ativo de você escrever, mas é o ativo de você se questionar. Caramba, esse assunto aqui é importante uma revisão longa ou para uma revisão curta? Uma revisão curta. Você vai lá e marca. Entendeu? Então, quando você cria um sistema de marcação, você está tentando transformar aquela leitura que, em regra, é passiva, aquele método de estudo que, em regra, é passivo, em algo ativo. Então, é importante você ter isso em mente. Tá? Então, a gente falou resumo, marcação, agora eu vou falar validar resumo. Quando você entra na internet, um monte de gente vendendo resumo, principalmente na semana anterior à prova. Tá? E aí deve ter um monte de gente que compra. Mas eu vou te falar como você deve usar resumos que são prontos, feitos por outras pessoas, tá? Você já teve a sensação de pegar um resumo de alguém e tentar estudar para aquele resumo e não entender? Possivelmente, se você já tentou pegar um resumo de alguém e estudar para aquele assunto, o assunto no resumo, você não vai entender. Você não vai entender. Mesmo que você entenda, tenha estudado o conteúdo, o resumo ele é feito de um formato e que, em regra, não tem umas ligações que sejam claras. Então você vai ficar batendo cabeça e talvez para você entender o resumo, você vai demorar mais do que você estudar o próprio material, o PDF do material. Então, quando você compra um resumo pronto, você não pode sair pegando o resumo e lendo. Você tem que pensar que o resumo pronto que é vendido aí na semana anterior, ele não vai te ajudar muito. Tá? Eu recomendo meus alunos comprarem resumo pronto para fazer a técnica de validação de resumos prontos, mas no momento do seu estudo teórico. Porque vamos supor, vamos lá, você está assistindo uma videoaula, só que você optou em não resumir. Você fala, não, eu não vou resumir essa disciplina. Essa disciplina eu acho que é interessante eu utilizar a técnica que o Mário ensinou, que é validar resumo. E essa técnica é basicamente o seguinte, você vai pegar um resumo pronto, e aí você tem no mercado diversos para você escolher. E aí você compra um resumo pronto. Então, vamos lá, dá um exemplo. Lei orçamentária anual, que é um assunto de administração financeira orçamentária ou direito financeiro, é um assunto que cai muito em concurso público. Você está assistindo a videoaula de lei orçamentária anual e você está com o resumo que você comprou pronto, ou seja, bem antes da prova, porque é no início dos seus estudos. E aí você com esse resumo, você pega aqui ó, o lápisinho, ó, o próprio marca-texto e vai marcando o seu próprio resumo
vai escrevendo o seu resumo enquanto você está vendo a aula. Opa, legal! Esse mnemônico aqui que está no resumo, o professor também falou, legal. Pô, mas esse mnemônico que está no resumo está diferente do professor. Gostei mais do professor. Aí você coloca ao lado. Ah, o mnemônico do Limp, não, por exemplo. Ah, poxa, é igual ao do professor. Pô, mas tem um outro aqui que é muito melhor. Você coloca. Poxa, o professor fala um assunto que não está nesse resumo. Ah, não está? Poxa, eu vou revisar o resumo, não vou revisar a aula, a videoaula. Então eu vou colocar esse assunto aqui, vou resumir aqui rapidinho aqui num canto, vou resumir. Então você vai aos poucos pegando aquele resumo pronto e você vai construindo ele para que ele se internalize dentro da sua cabeça. E aí você internalizando ele, você entendendo como que ele funciona, quando você for fazer uma revisão, você não vai ter dificuldade de entender o que está escrito lá. Você não vai passar por aquele perrengue de tentar entender o que o cara quis dizer quando ele fez uma seta num resumo, porque você já entendeu na hora que estava assistindo a aula. Eu chamo isso de validar resumo pronto, tá? É uma técnica que acelera os seus estudos e ao mesmo tempo você constrói material para revisar, tá? E aí você fala, Mário, mas não adianta que a gente não revisa. A gente já vai direto para questões, a gente faz questões, concurseiro não revisa, e tem um monte de gente falando isso. Não revisa porque não tem organização, mas a revisão é importante, tá? A revisão é importante. E se você tem um resumo, ou tem um material marcado, ou tem um resumo validado, que você validou ali nessa técnica do meio, você, basicamente, você vai ter duas formas de revisar por questões, fazendo questões, treinando, e você também vai ter a forma de pegar aquele material que construiu. Eu defendo muito, gente, que você tem que construir material nos seus estudos, tá? E isso é conversa para outro vídeo. Por que que eu defendo isso? Mas você tem que terminar a sua sessão de estudo com um material, tá? Construído. Seja um material marcado, um resumo pronto, validado, tá? Tá bom? Então, pessoal, eu queria perguntar para você, qual é a técnica que você mais usa? A gente sabe que aí você acaba usando várias técnicas, mas qual dessa que você mais usa? Essa de validar resumo, você já fazia? Você já tinha escutado desse termo validar resumo? Mas se não tinha escutado, você já fazia, que possivelmente muitas pessoas já fazem. O termo pode ser até novo, mas muitas pessoas já fazem. Escreve aqui nos comentários, tá? Escreve nos comentários para eu saber como que você estuda, tá bom? O que que você achou do vídeo e não deixe de se inscrever no canal e de dar o like, tá bom? Grande abraço e até a próxima.